e multiplicar essa mensagem na vida de muitas pessoas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, querido. Muito bem, então vamos ao tema. O tema que eu quero compartilhar com vocês é oração intencional. A ideia é melhorar a qualidade da comunhão, desse momento de estar junto com Deus. Os discípulos uma vez chegaram para Jesus e disse: Mestre, nos ensina a orar. Nós temos que aprender a orar. Aprender, a oração precisa ser ensinada. Muito embora ela faça parte da sua experiência com Deus e algo íntimo, é onde você se derrama diante de Deus, a oração precisa ser ensinada. Os discípulos fizeram isso. E aí Jesus diz assim: vós orareis assim. Ele vai ensinar, então, o Pai Nosso, que está escrito no livro de Mateus, para os discípulos. Bom, o tema vai passar exatamente pela questão da oração. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que ter na mente quando oramos é que o nosso Deus, quando eu falo Deus, você que está me ouvindo, que é membro de uma outra igreja ou não professa uma fé ainda, quando nós falamos Deus, esse Deus, ele se revelou, falei um pouquinho sobre isso ontem, ele se revelou a nós através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus precisava se comunicar conosco. Esse Deus que eu não entenderia nunca, ele precisa se revelar para nós. Então, ele se revela como Pai, se revela como Filho e se revela como Espírito Santo. Queridos, são 3 pessoas coeternas. Eles vivem em unicidade. Bom, nós vivemos em unidade. Pastor, qual é a diferença? Unidade, ela é encontrada através de um esforço diante das divergências. Eu me assento com minha liderança, cada um pensa uma coisa sobre determinado assunto e encontramos um ponto melhor para seguir. Unidade. Pensamos diferente, chegamos no mesmo ponto. A unicidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, sendo eles 3 pessoas diferentes. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, todos eternos e com os mesmos atributos, todos sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Unicidade porque eles não divergem. Eles não partem da diversidade para um ponto comum, eles estão sempre no ponto comum. Explica isso. Não sei como funciona. É Deus, e ele é assim. Muito bem. O texto vai dizer assim: nós somos criados para glorificar a Deus. Assim como Jesus glorificou o Pai, assim como o Espírito Santo glorificou Jesus, assim, agora nós temos que glorificar ao Pai, a Deus. Glorificamos a Deus através da unção do Espírito Santo diariamente e da entronização da pessoa de Cristo em nós. Cristo nos leva até o Pai e diz: esses são meus. E ele pede a glória de Deus sobre nós por meio dos seus méritos. Que coisa extraordinária. Mas nós fomos feitos para glorificar a Deus. Querido, eu vou dizer uma coisa aqui para você, sem medo de errar. O ser humano pode buscar qualquer tipo de satisfação, qualquer desvio, mas ele não encontrará satisfação no dinheiro, no sexo, na violência, seja no que for, na droga, em séries, em filmes, em jogos.
em prazeres, em viagens, e conhecer outros países, e construir uma mansão, e comprar um carro, ele não encontrará prazer pleno. Só há prazer, só há plenitude quando o homem adora e encontra a Deus. Talvez você esteja entendendo hoje pela manhã por que você ainda é triste, porque não está cheio de alegria o seu coração. Talvez você esteja entendendo isso agora. E eu não me refiro só àqueles que ainda não praticam uma fé. Me refiro a você também que pratica a fé, porque isso não significa que você glorifique a Deus necessariamente. Então, aqui nós estamos caminhando na compreensão de um tema muito importante. Fomos criados, então, para adorar. Olha o que diz aí. Nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como ele é grandioso, maravilhoso e cheio de amor. Glorifique a Deus com todas as suas forças e com cada fôlego. Por que eu estou falando isso? A oração não é intencional. Quando você se ajoelhar, amigo, você se ajoelhar e que estiver diante do trono de Deus, no Santo dos Santos, porque a oração nos eleva a Deus. A oração não traz Deus até nós, a oração nos eleva até Deus. A oração nos coloca dentro do santuário no céu, lá no Santo dos Santos, diante do trono do Eterno. A oração faz isso. Quando você se ajoelhar, glorifique a Deus. A primeira coisa que você deve fazer é glorificar a Deus. Olha o que Abacuque 3, verso 4 diz: o seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Nosso Deus é glorioso, nosso Deus é luz, nosso Deus é poder, nosso Deus é majestade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você ajoelhar para orar, a primeira coisa, glorifique a Deus. Isaías 60, verso 1 diz: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Eita, glória a Deus, bênção pura sem mistura, meu amigo, hein? A glória de Deus raiando sobre nós, diante de Deus, do seu trono de glória. É lindo isso, queridos, isso é lindo. Quando você se ajoelhar, não faça isso de qualquer jeito, amado. Você estará entrando na sala da audiência do trono de Deus. Não faz isso de qualquer jeito. Você estará entrando na sala da audiência do próprio Deus. Creia nisso. Então, glorifique a Deus. Senhor, o Senhor é bondoso. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, eu te amo. Bom dia, Deus. Se for à noite, boa noite, Deus. Se for na madrugada, boa noite. Boa madrugada, Deus. Torne a sua oração pessoal. Ele é uma pessoa. Se comunique com Deus como uma pessoa. Glorifique o nome dele. Diga quem ele é para ele mesmo. Ora, pastor, Deus não sabe quem ele é? Deus não sabe quem ele é? Claro que Deus sabe quem ele é. Deus quer saber quem você acha que ele é. Muito embora ele já saiba, ele quer você proclamando. Ele quer você dizendo isso. Glorifique a Deus. Primeira ação de uma oração intencional é glorificar o nome do Eterno. Amém? E aí, queridos? Diz assim, Salmo 104, verso 1, bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, percebe? É isso, esse é o primeiro movimento de uma oração. Ó Senhor meu Deus, tu és, tu és, tu és, tu és, diga para ele quem ele é, tu és, Senhor. Igual o pastor Leidivan, outro dia encheu o nosso coração de alegria com uma mensagem poderosa, e logo ele estará pregando aqui novamente, queridos. Ele disse, clame no nome de Jesus. É no nome de Jesus que há todo o poder nos céus e na terra. O inimigo não resiste ao nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus. Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Se relacione com ele como uma pessoa. Diga bom dia para ele. Jesus, vamos almoçar juntos.
Jesus, vamos caminhar juntos aqui. Jesus, vamos conversar sobre esse assunto. Eu estou em dúvida sobre isso. Fale com Jesus. Agradeça a Jesus pela cruz do Calvário, por ele ter substituído você. Agradeça a Jesus. Fale com o Espírito Santo, amigo. Nós cantamos ao Espírito, podemos falar com ele. Ele é uma pessoa, trate-o como uma pessoa. Dê bom dia ao Espírito Santo. Ele está aqui para andar com você. Vai tomar uma decisão, ele é o seu guia. Aqui foi deixado com Jesus enquanto ele está ocupado no santuário. Muito embora ele tenha condição de ver e saber tudo o que está acontecendo aqui, o Espírito Santo foi colocado para guiar você. Senhor, qual é a decisão que eu tomo? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Pergunta para o Espírito Santo. Senhor, eu namoro ou não com essa menina? Pergunta para ele. Ele é o seu conselheiro. Ele é o seu conselheiro. Senhor, como agir nessas condições? Que atitude tomar entre uma pessoa e outra? Ele é o seu conselheiro nessa caminhada, dentre tantas outras coisas que o Espírito Santo é aqui conosco. Primeira ação. Amado do Senhor, glorifique o nome do Senhor, é a primeira ação que você deve fazer em uma oração, que ela seja intencional e que ela possua, de fato, todos os elementos necessários para você adorar a Deus em uma oração poderosa. Lucas, no capítulo 11, no verso 11 até o 13, diz assim: qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí o verso 13 diz: pois se, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amigo, depois que você glorificar a Deus, depois que você disser pessoalmente a Deus quem Ele é, agradecer a Cristo pessoalmente pelo que Ele fez e quem Ele é, conversar com o Espírito Santo pedindo seu conselho, sua companhia nas decisões do dia e dizer para Ele quem Ele é, então peça a Jesus Cristo, peça a Cristo o batismo. Jesus pedia novo batismo do Espírito Santo todo dia. Eu vou dizer por que é necessário na oração. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda, olha aí, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Tá vendo, irmãos, por que você logo depois que glorificar a Deus e entrar na presença, você tem que pedir o batismo do Espírito Santo? Porque não sabemos orar. E Ele vai nos ensinar a orar. Porque nós só oramos quando pedimos de acordo com a vontade. Só recebemos a bênção quando pedimos segundo a vontade de Deus. E Ele nos ensina a orar nas promessas do Senhor. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está vendo qual é o trabalho de intercessão do Espírito Santo? O Espírito Santo não intercede entre nós e Jesus, entre nós e Deus, Deus eterno. Quem faz essa intercessão meritória é Cristo entre nós e Deus. O Espírito Santo intercede aqui. Quando eu oro, ele coloca na minha mente as palavras, ele cria o raciocínio, ele me influencia a orar corretamente, com gemidos inexprimíveis, para que a minha oração seja aceita diante de Deus. Em outra versão diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E vou dizer uma coisa para você, queridos: você tem que pedir o Espírito antes de ler a Bíblia, porque nós não sabemos ler a Bíblia. Tem que pedir o Espírito antes de jejuar, porque nós não sabemos jejuar. Temos que pedir o Espírito Santo antes de dar um estudo bíblico, porque não sabemos dar um estudo bíblico. Temos que pedir o Espírito Santo antes de pregar, porque não sabemos pregar. Tudo de bom vem dele, todas as demais bênçãos. Consegue perceber, queridos, aonde nós estamos aqui, como é importante você entender que logo depois que numa oração intencional você entra e glorifica o nome de Deus, peça ao Espírito Santo o batismo dele. Tá certo? E depois vamos continuar.
Cheios do Espírito, agradeça. Amado, quem ama a Deus tem que ser grato e agradecer constantemente, porque nós recebemos muito mais do que nós merecemos. O pastor Ivo cunhou uma frase nesta sala que me acompanha. As pessoas sempre perguntam, pastor, como é que você e sua esposa estão, sua filha? Eu sempre digo melhor do que merecemos. Esta resposta é muito verdadeira, porque olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus por vocês em Cristo Jesus. Agradeçam em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeçam, queridos, sejam gratos a Deus. Nós temos um mau costume de apenas pedir e pedir e pedir e pedir. Ó Deus eterno, nos ajuda a agradecer a Ti. Olha que coisa linda. Por que agradecer? Olha o que diz aí, Salmos 95, 2 e 3. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Deuses com letras minúsculas. Porque só existe um Deus e é o Deus eterno. Não existe Deus de pau, de pedra, de cimento, de porcelana. Não existe Deus mudo, silencioso. Existe o nosso Deus, o Deus eterno, que vê, que ouve e que se inclina para ouvir as nossas orações. Fomos criados para agradecer. Seja grato a Deus, queridos. Abra o seu coração, glorifique ao Senhor, peça o batismo do Espírito Santo, entre para agradecer, porque você e eu temos muito para agradecer a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para ver segundo a carne. Mas eu quero que você pegue desse texto esta frase. Somos devedores. Romanos 8:12. Eu deixei essa imagem de Cristo crucificado, banhado de sangue, sofrendo, olhando para você. Eu sei que ele já não está assim. Eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele está no céu, eu sei que o que virá é glorioso, eu sei, ele virá com vestes talares, ele virá com seu cetro de rei, ele virá em seu santo trono, eu sei. Mas não deixe de agradecê-lo por isso que você está vendo. O que ele fez por você, o que ele faz por você e o que ele ainda fará. Fará de você, por mais que você faça, um devedor. Um devedor. Olha para os olhos. É claro, essa é apenas uma imagem. É um ser humano que contracenou Cristo, mas de forma lúdica e didática serve para materializarmos a imagem necessária a ser vista. Olha para essa imagem, querido. Você deve. Por mais que você faça, por mais dízimo que você dê, por mais oferta que você dê, por mais cultos que você faça, por mais orações que você faça, por mais estudos bíblicos que você dê, por mais tempo que você gaste na obra de Deus, você será devedor. Se você morrer em prol do Evangelho, você será devedor. A imagem que está na sua frente é apenas um símbolo do maior milagre que já aconteceu. Não acontecerá outro igual. Na imagem de Cristo, essa imagem apenas ilustrativa, está um Deus revestido de carne. Não há preço que pague isso. Não há preço que pague. Não há atividade que pague isso. Portanto, deixe-me dizer uma coisa para você, amado, que está me ouvindo. Para com essa conversa de dizer que eu vou tirar um ano sabático. Esse ano será sabático. Eu não trabalharei, não aceitarei cargos na minha igreja. Estarei em off. Estarei de férias esse ano, irmão. Ô, irmão, olha para essa imagem. Você não tem o direito de fazer isso. Porque Cristo nunca tirou dias de férias. Cristo nunca descansou para salvar a sua vida. Eu não estou apoiando aqui
que você trabalhe desordenadamente, desequilibradamente, porque isso também transgride a lei de Deus. Mas, por favor, não me venha com essa conversa de que é tempo de descansar, porque a obra de Deus está levando você a ficar extenuado. Por favor, querido, essa imagem, uma imagem simbólica, não lhe dá o direito. Depois, então, que você entrar na presença de Deus e você olhar para Ele assim, ó, e entender e agradecer, então você vai confessar seus pecados. Ei, você vai deixar as bagagens lá no canto, sabe aquelas que te oprimem? Confessar os pecados traz libertação. Você precisa ser livre em Jesus. Livre em Jesus. Tem um inimigo de Deus que diz assim, ó, você vai mesmo confessar seus pecados? Você tem certeza disso? Você acha que Deus vai perdoar você? Amigo, qualquer pecado de qualquer cristão que esteja em confissão será perdoado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, confesse. Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa. Ore nesta promessa. Senhor, eu estou arrependido. Senhor, eu estou magoado comigo, porque eu feri o seu coração. Estou triste porque feri o seu coração. Eu não quero fazer mais isso. Confesse. Quando você confessar, não precisa sentir o coração acelerando, não precisa chorar, não precisa se arrepiar. Levanta, se você foi sincero, levanta como alguém lavado pelo sangue do Cordeiro, levanta como alguém livre. E se o inimigo te acusar, lance o sangue de Cristo sobre ele e diz, você não pode me acusar, porque eu fui perdoado e lavado pelo sangue de Cristo. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Confesse os vossos pecados e você então receberá perdão. Perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Quando você não perdoa, o primeiro prisioneiro é você, e o prisioneiro é você. Às vezes a pessoa que você carrega mágoa nem sabe que você está carregando esta pessoa em você mesmo, amarrado em você como se fosse um cadáver apodrecendo, tirando sua alegria, tirando sua satisfação. Entendem isso, queridos? Peça perdão, confesse, confesse. Todo pôr do sol, queridos, confesse a Deus. Todo final de dia, confesse a Deus. E eu rogo ao Senhor para que você cada vez mais tenha menos a confessar e cada vez menos a confessar, porque isso indicará que pelo poder do Espírito de Deus em você, recebido todo dia, você tem estado ligado à videira, que é o nosso grande exemplo, que é Cristo. E a mão do Senhor eterno estará sobre você, e alguém que anda nesta presença teme pecar contra Deus, dói pecar contra Deus, não há prazer em pecar contra Deus, o prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Consegue perceber, amado? Você consegue perceber? Quem anda na presença não tem muito a confessar todos os dias, todos os dias. Não que ele seja perfeito, inerrante, nós não acreditamos na impecabilidade, não acreditamos em aquisição de justiça própria, acreditamos na justiça pela fé, nos méritos de Cristo, mas também não acreditamos que um cristão que vive na presença vive pecando e pecando e pecando. Não, esses são os filhos do diabo, vivem assim. Os filhos do diabo que não andam na presença de Deus pecam todos os dias, toda hora eles pecam e não há reflexão. Nós que temos a Deus, nós que tememos a Deus, não é assim, queridos, não é assim. Nós tememos pecar, tememos pecar. Então, depois que você confessa numa oração intencional, querido, então você deverá pedir perdão. Será então lavado no sangue do Cordeiro. Perdão. Filhinhos, eu vos escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Diz amém aí, irmão? Hein? Diz amém, glória a Deus. Hã?
Seus pecados podem ser perdoados hoje. E, amigo, não há distância que o Senhor não possa fazer para encontrar você. Sabe por quê, queridos? A verdade é que Deus nunca se afasta de nós. Quem se afasta de Deus somos eu e você. Quer ver uma coisa? Você está distante de Deus hoje? Está muito longe, né? Todo enlameado, comendo comida de porco, né? Te convenceram que sexo é bom para fazer a qualquer hora com qualquer pessoa, né? Te convenceram que a pornografia dá prazer, né? Te convenceram que comer muito até você ficar cheio é agradável, para o paladar isso muito bom, né? Te convenceram que viver sozinho, sem amar as pessoas, né? Você não precisa das pessoas, te convenceram, né? Eu sei. Você usa mentira, não é, querido, para ganhar seus rendimentos. Você engana as pessoas, talvez, né? E você se acostumou com isso. A mentira como uma área de escape para se dar bem, né? Te convenceram, né? Te convenceram. Você sofre por dentro porque você deseja as coisas que os outros têm, né? Ah, entendi. Entendi. Você tem dificuldade de perdoar, né? E de pedir perdão. Ah, entendi. Entendi. Se você agora se ajoelhar e pedir perdão a Deus, sabe em quantos milésimos de segundo ele ouvirá a sua voz? Em nenhum, queridos, porque é simultâneo. Você fala e ele ouve. Ele está aí bem pertinho de você. Ele nunca esteve longe. Ele nunca esteve longe. Ele está aí bem pertinho. Por que você não lança a mão dele? Daqui a pouco a gente vai orar. Espera aí. Tá? Peça perdão a Deus. A gente vai pedir perdão a Deus juntos. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Ele acalmou a ira de Deus. Jesus aplacou a ira de Deus sobre o pecado através da sua morte para que nós fôssemos salvos. Essas figuras estão dentro do santuário celestial. Altar de sacrifício e pia de bronze. Entramos na presença de Deus e aqui nos cortamos diante de Deus, aqui confessamos, aqui nós falamos para Ele tudo o que nós fizemos e nos ofertamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. E então lavamos os nossos pecados, perdoados, e saímos nessa experiência com nova chance, altar de incenso, pia de bronze e altar de sacrifício, ficavam no pátio do santuário. Bom, então, a outra parte da oração intencional é na sua angústia invocar ao Senhor. Na angústia invoquei ao Senhor, clamei a Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amado, entre na presença de Deus, diante da mesa, onde estão os pães que representam o próprio Jesus Cristo, o pão da vida. Ele diz, eu sou a provisão. Clame, peça, implore, eu tenho para te dar, mas eu vou dar para você o que você precisa de fato, não exatamente o que você está pedindo, mas eu vou lhe dar. Mesa dos pães asmos. Orem por si mesmo. Cristo fez isso. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que o que tu queres. Cristo aqui estava orando por ele. E na mesa dos pães asmos, nós oramos por nós mesmos. Pedimos a Jesus o pão da vida, alimento diário. E nesta pandemia, meu amigo, o que tem de gente sofrendo porque há pouco alimento em casa, não é brincadeira. Pessoas sofrendo porque tem pouca manutenção, pouca condição de cuidar de si mesmo hoje. Deixa eu dizer para você, querido, nessa mesa está revelado que o Senhor provê todas as coisas. Crê nisso. Numa oração
intencional, você, depois de confessar seus pecados, pedir perdão, você entra na presença de Deus e pede, faça a petição que tem a ver com a sua vida. É o seu filho, é o seu emprego, é o seu marido, é a sua esposa, é a relação com seus parentes. Eu talvez esteja pregando aqui para pessoas que estejam desligadas, em desarmonia com seus parentes. Essa é a hora de você rasgar o coração e dizer a Deus quem você é e as suas necessidades. Diga a Deus que você precisa amar as pessoas, você não consegue fazer isso. Diga a Deus que você precisa perdoar, você não consegue. Diz a Deus que você tem que ter fé, você é duvidoso demais. Diga a Deus que você precisa frear sua língua, você fala muito, ou você tem que falar mais porque fala pouco. Diga a Deus que você precisa melhorar seu comportamento com a sua esposa, você é muito grosso com ela. Diga a Deus que você precisa amenizar a sua cobrança com o seu esposo, você exige muito dele. Diga a Deus que vocês, como casal, são relapsos com relação à criação dos seus filhos, têm gastado mais tempo cuidando das coisas do que deles, e depois que adquirem tudo, sofrem pela perda dos filhos. Aqui é o lugar de você dizer o que você precisa diante de Deus. Mesa dos pães asmos. E Deus está ansioso para responder. Antes de clamar, e eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Percebe? Quanto tempo leva para ele ouvir? É simultâneo, amigo. É simultâneo. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Deus sabe o que vai no seu coração, amigo, antes que você fale. Por que ele quer que você fale? Porque ele quer que você dependa dele. Ele quer que você reconheça que é ele que tem a provisão. É por isso que ele quer que você faça isso. Reconheça que na mão do Senhor está a provisão. Depois que você fala de você mesmo, depois que você coloca diante de Deus as suas angústias, que você aliviou o seu coração, que o seu marido, seu filho, seus negócios, suas dúvidas estão na mão do Senhor, certo de que o Senhor cuida de você. Ah, meu amigo, agora é hora de interceder. É hora de interceder. Eu oro por você. Orai sem cessar. A intercessão é algo poderoso. Aí está o altar de incenso dentro do santuário. Aqui é o lugar onde nos ajoelhamos, queridos. E as nossas orações sobem como cheiro suave e vão parar lá no trono, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele recebe as nossas orações feitas com sinceridade, com ardor, com dor no coração, com a angústia de quem precisa de Deus, e ele recebe essas orações que já sofreu a intercessão do Espírito Santo aqui quando eu orei, e o Senhor pega essas orações e apresenta ao Deus eterno, e diz: Senhor, atende a oração dos meus filhos. Está vendo lá, Senhor? A Maria está precisando do Senhor. Ela carece da tua bênção, carece do teu cuidado. É hora de você se apresentar diante do altar de incenso. Interceder. Colocar outras pessoas na jogada. Sabe por que nós oramos pouco, amados? Porque falamos de nós mesmos. Sabe por que nossa oração enfadonha muitas vezes não tem nenhum sentido, Eric? Porque nós oramos a respeito de nós mesmos. As pessoas não fazem parte da nossa oração. Manuel, Cristina, Filomena, Rogério, Gilmar, irmãos, Sandra, Eclóvis, vamos interceder pelas pessoas. Pastor Gondim, Salo, é hora da gente colocar no altar o nome das pessoas que carecem da nossa intercessão, do nosso clamor, do nosso choro, da nossa angústia. Deixa eu te perguntar, qual foi a última pessoa que não é da sua família, pela qual você derramou lágrimas orando? Eu sei que a Sala 57 tem feito uma bênção na vida de tanta gente, que são os quartos de guerra. Amados, não há poder nos quartos de guerra. Nesses lugares não há misticismo lá. Não é porque você entra no quarto de guerra que há poder. É apenas didático para você entender que aquele lugar é específico, separado só para a oração. Mas o altar de oração em qualquer lugar.
Em qualquer momento você deve estar em oração. Mas o quarto de guerra é o seu lugar de encontro com o Senhor. Lá você coloca as pessoas diante do Senhor. Representa dentro do santuário, que é um estudo sobre a nossa redenção, a hora que você coloca as pessoas diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. A oração é das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Oh, irmãos, nós deveríamos crer mais nisso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E justo aqui não significa impecabilidade, mas um homem íntegro na presença de Deus, que tem uma forte luta para ser obediente ao Senhor e paga qualquer preço mediante a comunhão com Cristo e a unção diária do Espírito Santo. Esse é o justo. O justo pode muito em sua oração. Olha que coisa linda, ó. O poder está disponível na oração, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos, que coisa extraordinária. O poder está disponível, diz Efésios 3, verso 20. Vamos para lá, queridos, vamos orar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Olha que coisa linda. Orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Espera aí, agora eu quero parar. Eu quero olhar nos seus olhos. Ei, olha aqui para mim. Ei, irmão, olha aqui. Irmão, não dorme. Ei, irmão, não dorme não. Agora não, irmão, não dorme agora não, querido. Agora não, você tem que ouvir isso. Acorda, meu amigo. Não dorme agora não. Rogério, quando nós oramos pelos outros, acontece a cura. E Selma, quando oramos pelos outros, acontece a cura, queridos. Ei, quando nós oramos pelos outros, irmã Cláudia, existe a cura. Primeiro, a sua cura. Primeiro, a sua cura. Sabe por quê, irmãos? Quando eu oro pelos outros, eu saio da minha dor e mergulho na dor do outro. Eu saio da minha preocupação e me preocupo com a do outro. E quando eu faço isso, sabe o que acontece, Valdo? Eu começo a perceber que a minha vida não é tão difícil assim. Que eu não tenho tanta coisa para reclamar. E quando eu saio dentro do meu egocentrismo, da minha vida sozinha, eu começo a perceber o quanto eu sou abençoado e digo, Senhor, glória a Deus por isso. A primeira cura de quem ora pelos outros é sua. Sabe por quê, queridos? Muitos de nós estamos doentes, anêmicos, porque oramos só por nós mesmos e pelos da nossa família imediata. Ficamos mergulhados em nossa própria dor. Ah, Senhor, eu não tenho emprego. Ah, Senhor, o meu filho. Ah, Senhor, a minha casa. Ah, Senhor, o meu marido. Quando você abre os olhos, você perdeu um filho, mas tem que orar pela irmã que perdeu 3. Você está orando por uma dor terrível na coluna, mas terá que orar por uma pessoa que tem um câncer que está matando essa pessoa hoje. Você está orando porque perdeu o emprego, mas você tem que orar por pessoas que nunca conseguiram o seu. A primeira cura de quem ora pelos outros é a sua mesmo. Que coisa, não? Que coisa. Então, depois que você intercede, e nessa intercessão, eu coloquei aqui de propósito, oração pela família. Se tem um lugar que precisa de oração hoje, é a família. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. 1 Tessalonicenses 1, verso 2. Paulo está falando assim, ó, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os, queridos. Faça o seu quarto de guerra, coloque o nome das pessoas e, por favor, mencione esses nomes diante do Senhor.
Há muito poder nisto, muita coisa poderosa está acontecendo aqui. Eu vou contar uma para vocês. Lembram da Kelly? Lembram da Kelly? A Kelly, que deu testemunho para nós, que tem um gravíssimo câncer em seu sistema digestivo. Ela, essa semana passada, sofreu uma forte hemorragia. Na última hemorragia que a Kelly teve, o médico disse: você não pode mais sofrer hemorragia. Você não pode. Se você sofrer de novo, você corre seríssimo risco de morte. E ela teve uma hemorragia. Saiu de casa vomitando sangue. Foi internada na UTI, com um sangramento acima dos tumores cancerígenos. Uma hemorragia. A sala ficou sabendo, e os irmãos da sala, aqui ora, irmãos. Aqui existem homens e mulheres de oração. São 13, 14 grupos de oração, com homens e mulheres que oram, irmãos, que oram. E o povo caiu na oração, irmãos, caiu na oração. E o médico não entendeu o que aconteceu. Porque o sangue, aonde estava havendo a hemorragia, coagulou sozinho. E aquela está em casa. Eita, glória a Deus, irmãos. Há poder na oração intercessora, queridos. A gente tem que voltar a crer nessas coisas. Bom, ore pela família. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 14. Porque depois de interceder, é hora de você entender que neste ambiente aqui, você recebe o poder para cumprir a missão. Portanto, ide e fazei discípulos. Em Mateus 28 está escrito isso, 18, 19 e 20. E é diante do altar, diante do candelabro, todo de ouro, 7 lâmpadas, alimentado pelo Espírito azeite, e a luz é Cristo, que o santuário era iluminado. Não havia janelas no santuário. A única luz que iluminava o santuário era de dentro para fora. De dentro para fora. E Cristo precisa estar dentro de nós, o santuário humano, nos iluminando de dentro para fora, para que nós cumpramos a missão de representá-lo. E isso é dado pelo Espírito Santo, que alimenta o candelabro. Aí, este candelabro representa a missão de Cristo em nós, sendo ele a luz, ele nos enviando como luz, ele pelo Espírito e nós pelo Espírito Santo. Coisa linda. Coisa linda. E depois nós entramos diante da glória de Deus. Toda oração precisa ir para a presença de Deus. Toda oração deve ir lá na presença de Deus. E entender que você está na presença de Deus. Entenda, amado, a oração não traz Deus até nós. A oração nos eleva até Deus, diz Ellen White. Entramos na glória, e a glória de Deus no lugar, no santuário, é representada pela Arca da Aliança. Olha que coisa linda. A Arca da Aliança tinha um pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus. Daqui a pouco eu volto nessa imagem. Você que está me ouvindo aqui, querido, dentro do Santo dos Santos, que representa a Shekinah de Deus, a tampa, a glória de Deus, a presença dele, estava a lei do Senhor, escrita pelo próprio dedo de Deus. Você sabia disso? Você sabia? Não foi Moisés que escreveu a lei. Foi Deus quem escreveu em tábuas de pedra. Significando sua imutabilidade, o caráter do próprio Deus. Ela revela quem é Deus e revela a nossa malignidade. A lei é santa, pura, justa e boa, e nós somos imperfeitos e pecadores.
Estaremos sempre em contraposição à lei, a não ser que o Espírito Santo introduza uma natureza divina. Porque Cristo morreu para nos alinhar à lei. É estando ligado em Cristo que eu estou alinhado à lei. Cristo. 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 Tão somente a glória dele. Cristo. Cristo. Olha o que diz aqui esse texto da palavra de Deus. Que coisa mais linda e poderosa. Diz assim, ó. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Queridos, perfeição é sobretudo e tão somente, profundamente, andar na presença de Deus. Isto é perfeição. Andar na presença. Sabe, amados, as pessoas saberão que você esteve na presença dele. As pessoas saberão. As pessoas saberão. Aqui na sala, nós praticamos uma coisa chamada oração unida. Oração em conjunto. Oramos todos, milhares e milhares de pessoas, oramos todos no mesmo instante. E quando começamos a sala, eu fiz uma pesquisa e a maioria dos irmãos, haviam apenas 50 aparelhos, 50 famílias aqui, a maioria reconheceu que orava apenas 15 minutos. Irmãos, um dia inteiro e orando apenas 15 minutos. Você viu a oração intencional, o passo a passo, começa com a glória de Deus e termina na glória de Deus. Hã? Coisa linda. E tem aqueles passos que você não pode esquecer nenhum deles. Oração não é só pedir, irmãos. Oração não é só falar de você mesmo. Oração tem muito mais coisas acontecendo nela. Por isso Jesus orava uma noite inteira. E quando oramos de forma unida, precisa haver ordem. Essa mulher aqui, ó, a Melody Mason, ela escreve em seu livro, na página 298, um comentário muito interessante a respeito desta oração unida. Ela vai dizer na página 297 que esta oração unida precisa ter ordem, precisa ser acompanhada, precisa ser dirigida, começo, meio e fim, pode ser intercalada com hinos de adoração e de louvor, para que esta oração tenha sentido e tenha controle. E ela diz, não há nenhum tipo de controle místico na mente ou guia do espírito envolvido. Trata-se apenas de uma forma de manter a ordem e impedir o caos, quando muitas pessoas oram. Ela está falando que quando oramos de forma unida, muitas pessoas ao mesmo tempo, deve haver ordem. Deve haver ordem. Eu não sei se a Melody Mason conhece a oração do santuário ou se ela já fez, mas ela cita uma coisa que me chamou muita atenção e que eu glorifiquei a Deus. Antes, ela vai falar de um monte de tipos de oração que estão entrando na igreja como orações perigosas e que nós devemos ter cuidado em qualquer tipo de assimilação desse tipo de oração. E ela vai citar alguns exemplos. Depois você pode estudar, tá bom? E ela vai fazer um comentário que eu quero fazer com você, então nós vamos orar. Diz assim, ó, embora não achemos que a oração unida, quando oramos todo mundo junto, unida, ela diz, embora não achemos que a oração unida sempre deva seguir um padrão ou um tema, por exemplo, se eu vou orar com vocês agora, eu posso ir direto para o altar de incenso e para a intercessão, como nós fazemos aqui. Ou eu posso ir direto para a mesa dos pães asmos e clamar pela nossa vida. Ou então posso ir direto para rogar por perdão e limpeza na nossa vida.
não precisa ter um padrão sempre, mesmo que seja uma oração que todos nós façamos juntos. Embora não achemos que a oração unida sempre deva seguir algum padrão ou tema, nosso principal motivo para encorajar algum padrão ou tema, nosso principal motivo para encorajar o modelo do santuário, ações de graça, seguida por confissão, depois súplicas, terminando com louvor, é apenas porque hoje a maioria das pessoas da igreja se concentra apenas na petição, na súplica. Somos ótimos nisso. Todos temos muitas necessidades e sabemos como pedir a Deus, assim como a maioria dos filhos sabe implorar coisas boas aos pais. Infelizmente, porém, nossas orações se tornam muito egocêntricas e insípidas. E ela cita, para que a gente não tenha uma oração egocêntrica e insípida, o modelo da oração do santuário, que nós fazemos aqui na sala. Primeiro, altar do sacrifício. Depois, pia de bronze. Pães asmos. Intercessão. Pedido de poder para a missão. Na glória de Deus. Ela, Melody Mason, cita para que nossa oração não seja insípida, egocêntrica, que nós sigamos o modelo do santuário. Queridos, o santuário, ele é o plano da redenção escancarado na nossa frente, em imagens. Amado, o santuário, ele não existe mais. Quando o véu se rasgou, acabou. Todo aquele ritual, o cordeiro, tudo passou, queridos. Tudo passou. Ali já não tem mais nenhum sentido para continuar sendo feito. Porque o propósito do santuário alcançou a sua máxima quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, não precisamos mais do ritual do santuário. Mas o que ensina o santuário a respeito da oração, ainda continuamos com extrema necessidade de manter o foco, manter a direção, porque senão, queridos, a gente sai do foco, a gente perde o foco, perde a direção. E eu tenho certeza que o Senhor não quer que nós percamos a nossa comunhão essencial com Jesus. Então, eu quero convidar você, queridos, a orar mais intercessoramente. Porque aí, queridos, nessa oração intercessora, nesta oração poderosa, é que está o poder para a vitória. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a orar comigo, tá bom? Eu gostaria que você experimentasse o passo a passo dessa oração intencional que eu acabei de ensinar para vocês. Tá joia? Não, antes, eu quero que você veja um vídeo. Eu já mostrei aqui e nós vamos mostrar novamente. Tá joia? Presta atenção, que coisa linda, ó. Aí está o santuário. Ele era construído assim, cercado. Todas as tribos de Israel circundavam o santuário e eles viviam nesse estilo de vida aí, ó. O santuário era o centro da adoração.
Assim como o santuário no céu hoje é o centro da nossa adoração. No deserto, uma nuvem durante o dia sombra, a mesma nuvem durante a noite aquecia todo esse ambiente. O santuário era montado assim, e todos os dias haviam os sacrifícios diários, e uma vez por ano esse santuário era purificado para que o povo de Deus tivesse mais um ano de vida, mais um ano de experiência. Hoje é sexta-feira, dia de preparação, um dia ideal para que eu e você entremos no santuário e o adoremos. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Se você puder se ajoelhar, glória a Deus. Se você não puder, fique sentadinho. Se você estiver na sua cama, postura, porque agora nós vamos entrar na presença do Eterno. Vamos entrar na primeira cortina do santuário. E como eu disse, logo nos deparamos com o altar de sacrifícios. Era este móvel que todos os dias, queridos, um cordeiro macho sem defeito era morto, anunciando a vinda de Cristo. Depois, a bacia de bronze. Depois, entramos no lugar santo, o primeiro compartimento do santuário, e nos deparamos com o candelabro de ouro, altar, esse candelabro alimentado pelo azeite, a mesa dos pães asmos, onde pedimos as nossas provisões, o altar de incenso, onde fazemos nossas intercessões, e então entramos na glória de Deus, na Shekinah, diante da lei do Senhor, pura, santa, justa e boa, que está dentro da arca, lá está a lei do Senhor. Este é o santuário. E eu quero, nesta manhã, convidar você a orar comigo. Primeiro, aqui, no altar de sacrifício. Vamos orar? Santo Deus, nesta manhã de sexta-feira, estamos nos preparando para o sábado. Daqui a pouco, nós vamos começar nossas tarefas. Aqueles pais que saem de casa, as mães que saem de casa para o trabalho, os filhos ficam para arrumar a casa. As mães que ficam em casa agora vão cuidar de toda a arrumação da casa, a roupa que vão usar no sábado, a comida que vão comer, bem arrumadinha, a casa vai ficar toda limpinha, para que no pôr do sol, quando o esposo chegar de casa, a família se reunir, vão adorar o Senhor nas primeiras horas do pôr do sol. Aqui, nesse dia de preparação, nós nos deparamos com o altar de sacrifício. É o lugar onde nós confessamos nossos pecados, depois de reconhecer a glória de Deus, depois de reconhecer a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo, depois de pedir licença para Ele para entrar aqui neste terreno especial, que está na nossa mente, nessa figura apresentada agora, nós nos ajoelhamos, Pai querido, para pedir perdão aqui, para confessar os nossos pecados diante do Senhor. Ó Deus, nos dê um coração que ame tanto ao Senhor, andar na sua presença, que tema pecar contra ti, Senhor. Nos dê um coração capaz de amá-lo de verdade, mas amá-lo tanto, Senhor, amá-lo tanto, que o Senhor vai imprimir em nossas retinas, em relevo, a imagem do Senhor Jesus. Por favor, querido Deus, imprima a imagem de Jesus em nossos olhos, de maneira que só consigamos vê-lo durante o dia, à noite. Ansiamos andar na presença dele. Aqui, diante desse altar, colocamos a nós mesmos num sacrifício racional, pedindo que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nos perdoa porque colocamos o Senhor em cada esquina, às vezes, e o deixamos lá. Nos perdoa, Senhor, porque trocamos o Senhor. Trocamos o Senhor pelas coisas que nós gostamos, pelas coisas que nós preferimos. A gente sabe, Deus,
que não tratar bem e amavelmente as pessoas é pecado. Mas a gente continua sendo grosso com as pessoas. A gente sabe, Senhor, que viver uma vida egocêntrica, cuidando só das nossas coisas. Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego. E a gente não olha para as pessoas, elas são invisíveis. A gente sabe que isso é pecado, Senhor. A gente sabe que ir para a igreja sem antes ter comungado com o Senhor honestamente, de forma essencial, ter buscado a Tua palavra, ter orado durante a nossa experiência, se assentar naqueles bancos para adorar, Senhor, está errado, a gente sabe disso. E se a gente pudesse listar aqui a lista dos nossos pecados, não é? São muitos. São muitos. Mas a Tua graça é maior. Estamos ajoelhados dentro do santuário, no pátio, olhando para o altar de sacrifício e lembrando assim, que o cordeiro que foi morto ali foi o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos chance de novo. A porta está aberta, a graça ainda está disponível. Não há sujeira que resista ao poder da graça. Não há quantidade de pecado que suplante o amor de Deus. Ainda há chance. Espírito Santo, diz para esse que está ajoelhado, diz para esse que está na sua casa agora, diz para esse que pecou contra o Senhor essa semana, para essa que pecou contra o Senhor essa semana, para esse que esconde pecados acariciados, que só ele sabe, só ela sabe. Diz para esse que há chance, Pai. Diz para mim, Senhor, diz para mim, pastor Wagner, que há chance. A chance, a graça está estendida, está sendo derramada sobre nós agora, a chance. Ainda há chance. Ainda há chance. Por isso, confessamos aqui nossos pecados, Pai. Pedimos perdão. Lava-nos, Senhor, lava-nos. Nós vamos abrir os olhos agora, Senhor, e olhar a próxima imagem desse altar. Hoje nossa oração vai intercalar entre olhos fechados e olhos abertos. Vamos para diante da pia. Deixamos aqui o altar de sacrifício, perdoados, e vamos agora diante da pia de bronze. Esta pia, Senhor, ela representa a água, o lugar onde os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de oficiar no templo, no santuário. Esta água é Cristo, esta água também é o Espírito Santo. Esta pia de bronze representa um material de inferior qualidade, todos os outros móveis de ouro, ou revestidos de ouro, mas essa pia, ela era de bronze. Por quê, Senhor? Por que pia de bronze? Porque lá no altar de sacrifício, nós dissemos ao Senhor, nós somos pecadores. A natureza pecaminosa que existe em nós tirou de nós o valor, a justiça, e nós somos trapos de imundície. Mas essa união da água com a pia é gloriosa. Esse material de baixa qualidade, Senhor, quando ele recebe a água que é Cristo, quando ele recebe o lavar regenerador do Espírito Santo, este material é ressignificado, ele recebe novo valor. E é tão encantador, Senhor, porque o Senhor morreu por material de baixíssima qualidade. O Senhor morreu por mim, um miserável de um pecador. Que amor é esse? Que amor é esse? Lava-nos, ó Deus, nesta manhã. Lava-nos. Nós vamos abrir os olhos e contemplar esta pia que representa a união do divino com o humano, a lavagem, a regeneração, a limpeza, o perdão, a nova chance. E vamos levantar e entrar agora na tenda da congregação e nos depararmos com o candelabro. Senhor, que coisa linda isso. Que coisa linda, Senhor. Orando a Ti agora com os nossos olhos fechados diante da Tua glória, Senhor, este candelabro representa muito. O sacerdote que colocava o azeite para que o candelabro funcionasse em sua claridade, e esta luz é o próprio Cristo,
Esse sacerdote era um símbolo de Cristo. Olha que coisa linda, Senhor. O Senhor está dizendo para a gente, Jesus nos oferece o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo trabalha na estrutura, a luz de Cristo aparece em nós. Que isso, que coisa mais linda isso. O santuário revela que Cristo enviou o Espírito para que ele mesmo seja visto. Em todo o tempo, o Espírito Santo, por mais que reclamemos, por mais que mantenhamos a comunhão com ele, conversemos com ele na hora das provações e que são concernentes à obra funcional dele, o Espírito Santo terá sempre o objetivo de revelar Jesus. Que coisa gloriosa! E a luz que emana de dentro para fora em nós, que as pessoas então reconhecem que nós somos a parte visível de Deus, vem da presença do Espírito Santo, que é dada pelo próprio Cristo. E é nessa luz, nesse candelabro de ouro alimentado por azeite, é que está o poder do Espírito para a missão. É através desse poder que ganharemos almas para Jesus. Então, Senhor, batiza-nos com teu Espírito Santo. Jesus, nessa manhã, há milhares e milhares de pessoas ajoelhadas nesse momento, ou em oração, com os olhos fechados, e eles estão pedindo e clamando pelo Espírito Santo. Derrama sobre nós agora, Senhor, o Espírito de Deus. E o Senhor disse que se de forma honesta, sincera, pedíssemos, o Senhor nos daria, porque o Senhor é um Pai bondoso. Então, nós já recebemos. Estamos cheios do Espírito Santo. Agora temos que sair daqui e invadir o mundo. Ir lá onde as pessoas estão perdidas e resgatá-las. Primeiro com o nosso exemplo amoroso, então depois ensinando concomitantemente, ao mesmo tempo, as leis do reino de Deus. Cheios do Espírito, vamos levantar, vamos abrir os olhos e vamos sair de diante do altar, diante do candelabro e vamos agora diante de um outro móvel do santuário que tem tudo a ver com o nosso estudo sobre a nossa oração intencional, o passo a passo de uma oração não egoísta, o passo a passo de uma oração que pensa nos outros. Antes, contudo, nós vamos parar um pouco aqui, nessa mesa onde tem 12 pães. 12 pães sem fermento, alimento para todas as tribos, pão, Jesus, 12 tribos, 12 pães, milhares e milhares de janelinhas, milhares e milhares de endereços lá no YouTube, um pão para cada. Ei, irmão querido, feche os olhos e vamos orar. Receba agora o pão em tuas mãos, amado. Lembra de Abraão, lá em cima do monte? Vou matar mesmo meu filho, vou levantar o cutelo e vou feri-lo de morte. E ele levanta e de repente diz, Abraão, Abraão. E lá estava o animalzinho para substituir o seu filho. Ei, você que está aqui, do que você precisa, hein? Do que você precisa? Você precisa aceitar o perdão de Deus. Você não consegue se perdoar, é isso? As marcas que existem em você são muito profundas. Receba hoje, agora, em nome de Jesus, a autoridade que me foi dada como pastor separado por imposição de mãos. Eu digo, receba o perdão de Deus agora. Ele está disponível. O que você precisa? Você precisa de um emprego? Pede a Deus. Você precisa que seu filho volte para a igreja? Peça, por favor, peça. Você precisa que seu marido seja mais amável com você? Peça. Você precisa de uma melhor relação com seus filhos? Peça. Você precisa ser semelhante ao Senhor, precisa amar, perdoar, avançar, andar a segunda milha, entregar a capa. Peça ao Senhor. Aqui é o lugar de você pedir, é o lugar da provisão. É o lugar da provisão. É o Senhor que é o pão da vida. Peça aqui. É você e Deus. É o seu choro e Deus. É a sua angústia e Deus. Você quer se livrar desta depressão, amado, dessa síndrome do pânico, desta ansiedade. Você quer se livrar dessas vozes que ficam te atormentando na sua cabeça. Você quer se livrar das suas dúvidas. Aqui é o lugar.
Na oração, precisa haver espaço de tempo para você falar o que você precisa para Deus. Então, com os olhos abertos agora, nós vamos levantar de diante da mesa onde nós suplicamos por nós mesmos. Vimos que Jesus suplicou por ele. Não é pecado suplicar por nós mesmos. Nós vamos entrar agora diante do altar de incenso. Aqui nesse lugar, representa o lugar da nossa oração, que vai lembrar das outras pessoas. Vamos interceder aqui. E vamos colocar os nomes na presença de Deus. O nome do João, da Maria, do Pedro, do Tiago, do Eric. Vamos colocar o nome, Senhor, de todos aqueles que nós sabemos que estão carentes da nossa petição. Então, ser com o Rogério, Senhor, que está em contrição nessa oração. O pastor Gundim, que está ajoelhado agora conosco. Abençoa o pastor Luiz, Pai, a Genésia, Pietro. Ó Deus, vai na casa da Geni, Senhor, do Valdo. Atende, Senhor, a Joana, a Creuza, que está com seu esposo, acredito. A Daniela, que já está andando e orando, Pai, porque tem que se locomover até o trabalho. A Mari, que está orando agora. A Cirlei, a Marluce, a Paloma. Tão bonito ver a Paloma orando agora, Senhor, em contato com o Senhor, profundo contato. Que coisa linda. Que eles elevem a Deus os seus pedidos por outras pessoas. Porque quando eu oro pela cura do outro, eu sou primeiro curado. Em nome de Jesus, atende essas orações. São pessoas importantes para nós, Senhor. Importantes. Vamos sair agora com os olhos abertos, de diante do altar de incenso, cheios do Espírito, tendo pedido por nós e pelos outros, tendo sido lavados e perdoados porque confessamos, reconhecemos a glória de Deus lá fora no santuário. Agora, Senhor, agora é hora de entrar na presença de Deus. Querido, por favor, abra os seus olhos. Não é pecado, não. Abra. Eu quero que você imagine essa cena. Olha que coisa mais linda. Vamos entrar no Santo dos Santos. Eu disse, a oração não traz Deus a nós, a oração nos eleva até Deus. Senhor, vamos entrar em Tua presença, Pai. Nós queremos ter o mesmo anseio que Davi, Senhor, quando Davi estava fugindo do seu filho, escondido nos montes. Ele viu um animal querendo beber água, à procura de água com sede. Ele diz, como aquele animal, eu tenho sede da presença de Deus. Eu tenho sede da presença de Deus. Eu experimentei como é andar na presença de Deus. Eu descobri que é glorioso, eu descobri que é bom, eu descobri que é poderoso, eu descobri que dá prazer, a verdadeira paz está ali, a verdadeira perfeição está a andar na presença dele. Eu experimentei isso, não quero mais deixar a presença, eu quero andar sobre a tutela da presença, da sombra do Eterno sobre mim. E nós vamos entrar agora no Santo dos Santos, no santuário. Aqui está a Arca da Aliança, Senhor. A Arca da Aliança. Anjos, querubins, cobridores, cobrindo a sua glória, como no trono do céu. Anjos com 6 asas cobrem o dorso, cobrem as pernas, e 2 cobrem o próprio Deus. E a glória de Deus está nesse trono tremendo. Esta arca, aonde está a lei, toda de ouro, linda, de madeira revestida, a lei em pedra, representa a glória de Deus. E nesta tampa, o Senhor manifestava a glória de Deus para que o povo entendesse que Deus estava com eles. E agora nós estamos diante da tua presença, dentro do Santo dos Santos. Com os olhos abertos ainda, Senhor, nós vamos ver esta arca que representa algo tão precioso, e dentro dela, Senhor, dentro dela está a lei,
do Senhor, e nela devemos meditar de dia e de noite. Nos faz, Senhor, entender que esta lei deve ser guardada por amor. Esta lei deve ser guardada por amor. Deve ser um símbolo do nosso amor, de obediência irrestrita. Nós agora vamos olhar para o teu rosto, Senhor, dentro do Santo dos Santos. Olhar para o teu rosto, pela fé contemplar a tua face. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Sabe, Senhor, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos. Ah, Senhor, eu creio nisso. De olhos fechados, em oração, nesse momento, ó Deus, nós clamamos, Senhor, permita-nos ver a tua face. Permita-nos ver a tua face, pela fé, pelo menos. Pela fé, pelo menos. Não é só o nosso desejo, não, Senhor. Outros, na tua palavra, um dia pediram, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Outros pediram, eu quero ver a tua face. Nós também queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos ver a tua face, mesmo que pela fé. Hoje, mostra-nos a tua face. Por favor, fala conosco. Fala com este que está sentindo a tua ausência. Já tem tempo que este não consegue perceber ou ouvir a tua voz, porque ele se sente longe do Senhor. Aproxima, Senhor, este teu filho da tua presença, por favor. E que ele sinta a tua glória, que ele sinta mais ainda que o Senhor é real, Pai querido, que o Senhor é real. Nesta manhã, Senhor, nós queremos sentir a tua presença. É isso aí, Senhor. Aqui, orando, ajoelhados, certos de que o Senhor é um Deus que tudo pode. É um Deus que não abandona seus filhos. Diz para eles, Senhor, diz para eles aqui que o Senhor não abandona seus filhos. O Senhor não abandona os seus filhos. O Senhor não está distante dos seus filhos. Quando nós sentimos a tua ausência, é porque nós estamos distantes. Não nos deixe, Senhor, acreditar que o Senhor é um Deus ausente, que o Senhor se mantém em silêncio quando nós precisamos tanto do Senhor. Não nos deixe crer nisso ou sermos impulsionados a esse tipo de ideia. Então, nesse momento, Deus querido, nós vamos ouvir uma música na qual nós vamos meditar um pouco. Vai falar sobre a tua presença, Senhor, a tua graça, a tua glória. Ainda de olhos fechados, queremos que o Senhor se manifeste, Senhor, em nossa vida, através da oração. Sinta a presença de Deus. Deus é real, irmão. Deus é real, através da sua palavra. Deus é real através das orações. Deus é real através do amor que existe entre nós. Sinta a presença do Senhor aí. Deixa Deus falar o seu coração, amado. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos.
Toma todo esse lugar, sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele sabe sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Deus eterno, nos ajuda a entender, Pai, nesta manhã, que o que mais necessitamos é a presença de Deus, é a glória de Deus sobre nós, porque todo o restante, Pai querido, virá como resultado de estar na presença. Como é que isso acontece? Acontece assim, Pai, eu sei que o Senhor trabalha assim, o Senhor nos convence por meio do Espírito Santo que precisamos do Senhor. Nós aceitamos a sua sugestão, aceitamos a Cristo, então Cristo vem e se torna o centro da minha vida. O Senhor Jesus é o centro da minha vida. E o Senhor Jesus me oferece o Espírito Santo diariamente para que eu tenha o poder para andar na presença de Jesus. É da presença deles, irmãos queridos, amados, jovens ou idosos, crianças ou jovens, mulher ou homem, pastor, líder de igreja, mãe, pai, filho, não importa, queridos, o que nos importa é a presença de Deus, porque na presença de Deus teremos o poder de guardar a lei de Deus por amor, então terá sentido, porque o Espírito Santo estará lubrificando toda a engrenagem. Há tanto tempo, talvez, eu esteja orando com alguém que não sentia mais a voz de Deus falando, Senhor. A presença de Deus, o poder da presença de Deus. Deus está presente no furacão, Deus está presente na água, Deus está presente na tempestade. Ele é quem coordena todos esses elementos, ele está sob a autoridade desses elementos, ele coordena esses elementos, ele criou tudo isto. Deus domina todos os elementos da natureza. Ele é sobre todas as coisas, sobre as leis. Deus é Deus. Deus é Deus. Como Criador, tudo pertence a Deus. Como Criador, tudo pertence a Deus. Esse que está ajoelhado agora, Senhor, pertence a Ti. E se ele foi sequestrado pelo inimigo de Deus, resgata esse teu filho pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do teu nascimento, pelo poder da tua ressurreição, pelo poder da tua intercessão no santuário. Resgata, Senhor, esse que talvez esteja hoje nas mãos do inimigo. Há pessoas nesta sala que estão tentando deixar de parar de fumar, Senhor, ajuda, parar de beber, ajuda, Pai querido, parar de mentir, de ser egoísta, de não amar. Há homens aqui lutando para serem honestos e fiéis às suas esposas, esposas honestas e fiéis aos seus esposos.
Trabalha, Senhor, e resgata teu povo aqui no Santo dos Santos, olhando para a tua face. E agora, pela fé, queremos receber um abraço teu, Senhor. Sim, desce do teu trono de graça, ó Deus, e abraça teus filhos. Abraça, 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 Senhor, por favor. E faz-nos um carinho. Como diz a irmã Selma, faz um mimo no teu povo. Leva-nos à santidade, Senhor. Leva-nos à santidade, mas leva-nos nos teus braços. Nos teus braços. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Presença que mexe, confronta, costuma aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não perca de mim, não perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Agora, nós vamos sair e vamos continuar na presença de Deus. Eita, glória a Deus, irmãos. Vamos sair agora, em nome de Jesus, para revelá-lo ao mundo. Irmã Verônica Gondim, todas as pessoas que a senhora atender deverão ver na senhora o rosto dele. Todas as pessoas que cruzarem a sua vida, Joana, deverão, Ana Raquel, reconhecer que você está cheia do Espírito. O Birajara, todos nós aqui desta sala somos a parte visível do Senhor. Val, que bênção a sua vida. Que bênção, Elisama, a sua vida. Que bênção, Dalva, a sua vida. Que bênção, Aline, Sandra. Que bênção, Maria. Que bênção, Janete. Que bênção, Edinaldo. Que bênção, Cristina. Que bênção, Sheila, Vilma. Que bênção, Mirtes. Que bênção a sua vida. Saia e revele a Deus. Ganhe almas para Jesus. Ele te enviou como seu representante. Sê tu uma bênção. Que todo lugar que você pisar o pé hoje seja de sucesso e de vitória. Não porque você conquistou as coisas desse mundo, não. Porque hoje o Senhor conquistou o seu coração e você saiu para conquistar o coração de outros. E o reino de Deus está sendo expandido e o inferno está sendo esvaziado. Porque existem homens e mulheres do vento, homens e mulheres em chamas, que de fato creem, estão preparados para a obra. Deus abençoe você, amado. Que Deus abençoe você com graça e paz. E que hoje seja um dos melhores dias da sua vida na presença de Deus. Diga, eita glória, é bênção sem mistura. Bom dia com alegria, meu irmão. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. É toda a sala com alegria. Bom dia, pastor. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Meu amigo. Bom dia, parabéns, Eliane. Bom dia, Tereza. Bom dia, Gilma. Bom dia. Bom dia com alegria. Com alegria. É um anjo enviado do céu. Bom dia, Geni Lisboa. Bom dia. Bom dia a todos. Estão saindo. Orar em favor do Muriel, da irmã Josineide. Bom dia, Geni. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, sua linda. Com alegria. Bom dia com alegria. Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor Wagner. Irmã Dioneia, bom dia. Dani, bispo, bom dia. Jesus, eu preciso. Bom dia, Geni. Bom dia, pastor. Bom dia. Não. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã Verônica.
Alegria, Sou Vera também, Wagner. mas bom dia. Wagner, bom dia. Bom dia, Nazaré. Amanhã é seu dia. Paulão. Ali na cadeira, olhando para todo mundo. Bom dia, Fofinha. Bom dia, Lindo. Bom dia. Com alegria, adoro, curta, moral. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, Lima, feliz Dilma. aniversário. Deus te abençoe, querido. Coisa linda. Bom dia. Não tô vendo muito. Agora Bom sim. dia, Verônica. Dia, todo mundo. Bom dia, Maurílio. Dia, pequeno grupo do Mai. Alegria. Jackson. Volta, casinha. E a Glória. Bom dia, irmã Glória. Glória a Deus. Beleza. Bom dia. Doutor, bom dia. Bom dia, Linalda, linda! Bom dia, irmão Birajara. Bom dia. Bom dia, pastor Joaquim. Um Minha abraço. voz mesmo. Ai, que lindo. Eu não sabia que você estava lá. Eu vou te mandar o link do Zoom. Geni. Nossa, é uma maravilha. Bom dia, irmão Valdemar. Bom dia, pastor Esmeraldo. Bom dia, dona Bela. Pastor Joaquim. Bom dia, meu mano Joaquim. Bom dia, Leda. Bom dia, pastor Joaquim. Bom dia, Didi. Bom dia. Isso foi melhor. Cristina. Bom dia, moderadora Lélia. Bom dia, Janete. Bom dia, Geni. Bom dia, pastor Esmeraldo. Amanhã. Bom dia, Eliseu. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Leila. Bom dia. Bom dia, Melo. Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia, Geni Lisboa, sua linda. Bom dia. Marcelo. Bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria. Bom dia, Adélia. Soraya, bom dia, com alegria, Soraya. Bom dia, Elisama. Boa noite, a turma do Japão. Bom dia, Jackson. Bom dia. Dia com alegria! Bom dia. Pastor Esmeraldo, bom dia, com Elinalda, alegria. bom dia, Elinalda Souza. Bom dia, meu Bom pastor. dia, Valdo. Bom dia, com O Robson alegria. Aguiar, bom dia. Bom dia, Bom dia, Verônica. Geni, querida! Bom dia. irmão Álvaro. Bom dia, irmão Álvaro. Bom dia, com alegria, irmão Álvaro. Bom dia, irmão Manivaldo, bom dia. Bom dia, Luiz Milton, bom dia, Luiz Milton. Bom dia, crianças. Bom dia, Lu. Bom dia, Marta. Bom dia, Marta. Bom dia, Suzane Braga. Bom dia, Menina, linda. Filho, cadê você, Maurílio Lindinho? Samuel Barros, bom dia. Linda, bom dia! Irmã Dodora, bom dia, Dodora. Luiz Tris, bom dia. Dia, pastor Hélio. Bom dia, Dodora. Bom dia, Sandra Seja Regina. louvado, irmã Dodora. Bom dia. Bom dia, Dodora. Bom dia, irmã Dodora, Bom dia, querida. Irmã Dodora, abre o áudio da senhora aí, querida. Abre.